Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite, pessoal, e vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Edson. Isso aconteceu com ele na cidade de Casa Nova, que fica no estado da Bahia, e foi no ano de 1998. E nessa época ele era apenas um adolescente. E tudo começou assim. Eu morava com meu pai e a minha mãe e uma irmã mais nova. E nesse bairro onde eu morava era uma espécie de vilarejo ainda. Mas essa região era só de matagal, cercado de sítios e lugares rurais. Eu levava a minha vida em uma boa, mas até que certo dia eu estava dormindo tranquilo. E aconteceu que no meio da madrugada eu comecei a ouvir os latidos de alguns cachorros no bairro. Mas o problema é que estava chovendo naquele horário. E normalmente os cachorros ficam quietos quando chove, porque normalmente eles procuram algum lugar para se proteger da chuva e não se molharem. Então eu, já acordado, comecei a olhar pela janela de casa, só para ver o tempo como estava. Então, depois de alguns minutos, eu ainda ouvi os latidos dos cachorros, mas eu não sabia o porquê eles estavam fazendo isso. E foi nesse momento que o tempo começou a piorar e a chuva começou a vir mais forte. E logo em seguida, eu iria pegar o meu cachorro que estava no quintal, porque a sua casinha não iria aguentar aquela chuva forte que estava acontecendo. Eu ali na janela parado, ficava olhando para todos os lados no meu quintal, para ver se eu via o meu cachorro. E eu acabei chamando pelo nome do meu cão, e ver se ele aparecia, para poder tirá-lo daquela tempestade. Mas nesse momento, eu vi o meu cachorro sair da sala, e veio até a mim. E ele estava dentro de casa esse tempo todo. Mas dali a pouco, eu perto da janela, comecei a ouvir uma respiração rápida, e parecia ser algum tipo de animal. E nesse momento, eu olhei pelo canto da janela, de onde estava vindo aquele barulho. E foi nesse momento que eu levei um baita susto, porque era uma criatura que estava se escondendo da chuva, debaixo do telhado da minha casa. E percebi que era um tipo de cachorro bem grande mesmo. Nesse momento, eu já estava meio com medo e meio cabreiro, porque eu notei que aquela criatura tinha um brilho muito estranho nos olhos, e se pareciam que eram duas luzes acesas. E não deu para ver muito bem o que era aquilo, porque estava chovendo muito, e o local estava muito escuro do lado de fora da minha residência. E também da janela onde eu estava e a minha posição de visão era muito pouco. E nesse momento a tempestade começou a aumentar, com ventos e chuva bem fortes. E com o tempo ficando cada vez mais feio, eu comecei a notar que esse bicho foi para os fundos da minha casa e começou a bater e arranhar a minha porta. E para mim, como a tempestade tinha aumentado, aquele animal estava tentando entrar na minha residência de qualquer jeito. E com as batidas que aquele bicho dava na porta, o meu cachorro começou a latir. E o meu pai e a minha mãe acordaram nessa hora e vieram ver o que estava acontecendo. E assim, quando começou o barulho dentro da minha casa, aquilo que estava lá fora começou a bater na porta desesperadamente, mas agora rosnava, tipo um leão, e começou a empurrar para quebrar a porta mesmo. E aqueles barulhos faziam toda a minha família ali ficarem bem assustados. O meu pai então, nessa hora, correu para o seu quarto e pegou a sua espingarda de caça e as suas chaves do carro. E aquele bicho já quase conseguindo arrombar as portas do fundo da minha casa. E nisso corremos para a porta da frente, e a minha família toda saiu de casa para dentro do carro.
porque o nosso automóvel ficava já na frente da nossa residência parado. Mas logo que entramos todos ali no automóvel, o meu pai ligou o carro e com a luz do farol vimos aquele bicho que estava querendo entrar dentro da nossa residência. E ele estava em pé, até andou em duas pernas, como se fosse uma pessoa. E eu não estava acreditando que via aquilo na minha frente, porque essa criatura parecia ser um macaco e tinha uns dentes tipo para fora, mas as orelhas eram iguais de um cachorro e tinha uma pelagem toda preta. E os olhos desse bicho refletiam uma luz bem amarela. E para mim, aquilo ali era um lobisomem. E o meu pai saiu derrubando com o carro o portão de madeira que tinha na entrada da cerca da casa. E saímos fugindo dali naquela tempestade forte. Mas enquanto íamos embora da minha residência, ainda ouvi aquele lobisomem indo em direção para entrar dentro da minha casa, porque tínhamos deixado a porta da entrada aberta no momento da fuga. E assim que saímos daquele local, fomos até um posto de gasolina na estrada e ficamos nesse lugar até amanhecer, tipo em uma lanchonete, porque o meu pai não quis nos levar para a casa de nenhum parente naquele horário, porque iria ter que responder várias perguntas sobre o lobisomem. E passamos o resto da madrugada toda naquele posto de gasolina, só conversando o que iríamos fazer sobre esse assunto da criatura e do que vimos, se era um lobisomem ou não, o que tinha entrado em nossa residência. E quando amanheceu, então resolvemos voltar para nossa casa. E nisso, toda a minha família entrou dentro do carro e pegamos o caminho de volta. E assim que chegamos no nosso vilarejo, já paramos o carro em frente da nossa residência. Mas não entramos ali, porque não sabíamos o que poderia nos acontecer. Mas o meu vizinho logo saiu da sua casa e veio conversar com nós. E o que esse homem nos disse foi se nós conhecíamos um tal rapaz que ele viu saindo de dentro da minha casa, por volta das 4 horas da manhã. E o meu pai disse que não conhecia e queria saber como era esse tal moço que ele viu na nossa propriedade. E o meu vizinho respondeu que nunca tinha visto aquele tal homem pelo bairro. E conversa vai e conversa vem, o meu pai acabou contando o que realmente aconteceu. E o meu vizinho ficou muito espantado com o que ficou sabendo, porque essa confusão toda foi feita por um lobisomem. E com isso, ele foi pegar uma espingarda em sua casa. E logo meu pai entrou armado junto com esse vizinho dentro da nossa residência. E quando eles entraram lá, viram a casa toda bagunçada, com panelas jogadas no chão, e roupas e lençóis espalhados por todos os cantos. Mas pelo menos não tinha nenhum sinal de que aquela criatura estava por ali. Mas passando algumas horas depois, o meu cachorro também apareceu. E ainda bem que não aconteceu nada com ele. E desse período todo que aconteceu com a minha família, ficamos muito assustados durante um bom tempo. E colocamos até umas grades de ferro para segurar aquelas portas, caso aquela criatura voltasse a atacar. E pelo menos também, o meu vizinho disse que nunca mais viu aquele homem estranho que saiu da minha casa pelo bairro, porque com certeza eu achava que era ele mesmo que virava lobisomem. E eu falo para vocês que essas criaturas existem. E tomem cuidado na época de chuva na madrugada ou em lugares de matas, porque esses bichos podem vir procurar abrigo, porque não gostam de chuva. E esse foi o meu relato. Boa noite. Bem pessoal, se você gostou do relato, dê um like
e se inscreva